Olá, gente, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje, terça-feira, 28 de abril de 2020. Dando continuidade à nossa última aula acerca das figuras geométricas, nós vamos estudar hoje cone, cilindro e esfera. Essas figuras representam os não poliedros. Aqui nós estudamos a semana passada, triângulo, pirâmide, prisma. Esses aí representam as figuras poliedros, né? E são aqueles que não rolam. E as de hoje são os não poliedros, que são aqueles que rolam, certo? No livro de vocês, na página 155, tem lá uma breve explicação. E em seguida, nós temos uma ilustração de um quadro, 3 alunos e três figuras geométricas em cima do birô do professor. Tá? Nós temos lá, podem rolar. As figuras que nós temos apresentadas no quadro são cone, cilindro e esfera. Logo abaixo, nós temos alguns exemplos do cone e cilindro. Lembrando que o cone, tá, que pode ser representado por esse elemento aqui, ele tem duas faces planas. Essa daqui e essa daqui, tá? Duas faces planas. E essa outra face arredondada. E um cone, ele não possui, aliás, desculpem, um cilindro como esse aqui, ele não possui vértices. Apenas duas faces planas e uma face arredondada. Já o cone, como esse daqui, ó, um cone como esse aqui, ele possui esse vértice aqui na ponta, uma face arredondada e embaixo uma face plana no fundo dele, tá bom? Aí tem no início de conversa abaixo, né, do exemplo de cone e cilindro, tem assim: complete as frases. O cone possui apenas um vértice, como eu falei, que é o ponto extremo e fica em cima. E apenas uma face plana e fica embaixo. A outra face é uma face arredondada, certo? Já o cilindro possui duas faces planas, a de cima e a de baixo, e uma face arredondada. Passando para a página 156, vocês vão ver aí no módulo de vocês um exemplo muito prático de esfera. Uma caneta esferográfica, tá? Isso aqui, ó, uma caneta esferográfica que foi criada desde 1937 e repercutiu e se tornou útil no mundo todo, tá? Por que ela recebe esse nome esferográfica? Porque aqui na pontinha dela tem uma esfera que controla a quantidade de tinta que sai da caneta e permite que a gente escreva sem que saia tinta em demasia, tá bom? E aí tem todo o exemplo como está o esquema aí no livro, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Vejam só, aqui, ó, nós temos a esfera, o tubo de tinta e a capa protetora. Olha aí. Mas no final, aliás, na pontinha da caneta tem uma esfera. E é por isso ela recebe o nome de caneta esferográfica, tá bom? Aí nós temos do lado, o funcionamento dessa caneta é baseado em uma esfera muito pequena que gira molhando-se de tinta, pintando uma superfície ao deslizar sobre ela para qualquer direção. Tá certo? Nessa caneta, por isso ela recebe esse nome de caneta esferográfica, porque na pontinha dela tem uma esfera, né? uma figura geométrica e representa uma bola de futebol, uma bola que você usa para brincar no dia a dia, certo? E abaixo nós iniciamos a nossa atividade. Essa atividade, para responder ela, você pode ser muito prático. Você pode pegar objetos que você usa aí no dia a dia, na sua casa, semelhantes aos que estão ali nas questões de atividade, elas figuras, e daí você vai ter um pouco mais de facilidade em responder, certo? Quando você analisar, lembrando que a esfera, ou seja, a bolinha, uma bola, ela não possui nem faces planas e nem vértice. Ela possui apenas faces arredondadas, tá? A bola, ou seja, a esfera, ela só possui faces arredondadas. Não possui nem face plana e nem vértice, certo? E também não possui arestas. Vamos lá. Aí tem a primeira questão. Ligue cada figura geométrica espacial
a característica correspondente. Nós temos lá, possui duas faces planas, não possui faces planas, possui face plana e vértice. E abaixo, aqui, ó, nós temos o desenho de um cone, um cilindro e uma esfera. Passando para a página posterior, continuamos a atividade, uma questão 2. Observe alguns itens utilizados na festa de aniversário de Luan. Aí abaixo está dizendo assim: contorne de verdes os itens e lembram uma esfera. Faça um X nos itens que lembram um cone. E contorne de vermelho os itens que lembram um cilindro. Aí vocês vão dar uma olhada e, seguindo as orientações, vão responder essa questão. E por último, nós temos na página 158 mais duas questões. Numa vocês vão relacionar as formas ao seu molde, tá? Nós temos cada forma geométrica ali e temos o molde ao lado. Aí você vai olhar qual é o molde de cada um e vai relacionar. E depois nós temos na quarta questão, você vai entre as figuras abaixo, qual pode ser obtida com a montagem do molde ao lado. Tem um molde e você vai dizer qual das figuras pode ser construída a partir do molde que está lá. Certo? Vocês observem direitinho que vocês vão conseguir responder, tá certo? Voltamos já para a nossa aula de ciências. Voltando aqui, hoje na aula de ciências, nós vamos estudar o vulcanismo, que ainda está no módulo 1, na página 209. Para nós estudemos o vulcanismo, nós vamos ter que voltar lá e observar as imagens que estão na página 202 e 203, tá? Vocês voltam lá e dão uma olhada. O vulcão apresentado nessas páginas está em erupção, liberando materiais na superfície terrestre. Aí nós temos duas questões orais, certo? E vamos lá. Em diversos locais existem vulcões que podem estar ativos ou não. Mas afinal, o que é um vulcão? Os vulcões, não é simplesmente, a gente vê assim, às vezes nem consegue compreender o conceito, acha que é só um buraco, enfim. Os vulcões são elevações ou montanhas formadas após as erupções, por onde sai o material pastoso presente no manto terrestre. Esse material pastoso, ele fala, são as larvas, que saem muito quente do vulcão, tá? Exalando a temperatura da Terra. Aí nós temos a imagem de um vulcão, certo? Temos marcados nele 3 pontos, 1, 2 e 3. Vou mostrar para vocês aí no módulo. Ó, temos a imagem desse vulcão, estão vendo? E tem marcado nele 3 pontos, 1, 2 e 3. Cada ponto aí na imagem, ao lado está a numeração desse ponto e o que ele indica, certo? Vamos ler a indicação de cada ponto, tá certo? O ponto 1 é o material formado por rochas derretidas, presentes no manto terrestre. É chamado de magma. Esse magma pode se acumular em determinadas áreas, geralmente menos profundas da crosta terrestre, as chamadas câmaras magmáticas, certo? Então, magma é essa substância aí que fica logo abaixo na câmara magmática, o número 1, indicada pelo número 1, tá? No número 2, temos lá: em determinadas condições de temperatura e de pressão, parte do magma acumulado é forçada para a superfície terrestre através de aberturas na crosta terrestre, como os vulcões, certo? Então, é o magma que pode ser acumulado e aí acaba forçando a superfície terrestre através de aberturas, como a gente está vendo aí na imagem. E o terceiro tem assim: ao chegar à superfície terrestre, o magma passa a ser chamado de lava, certo? Enquanto esse magma, essa substância meio que pastosa, está na parte interna do vulcão, ela é chamada de magma. Logo após é lançada à superfície terrestre, ela é chamada de lava. Em alguns casos, o magma pode ser expelido com muita força, atingindo grandes alturas e distâncias.
O processo natural de liberação de magma na superfície terrestre e seu posterior resfriamento, formando rochas, é conhecido como vulcanismo, certo? Vai continuando a leitura na página 210. Além da lava, outros materiais podem ser expelidos durante a erupção vulcânica, como cinzas e gases. Por isso, esses eventos causam grandes prejuízos às regiões próximas ao vulcão, poluindo a atmosfera terrestre e a água, devastando ambientes naturais e moradias, causando a morte de muitos seres vivos, inclusive seres humanos. Então é muito importante a gente ter cuidado com o processo de vulcanismo, certo? Tenhamos muito cuidado e, graças a Deus, se nós vivemos numa região geográfica e não tem esse tipo de coisa, não existe vulcão na nossa região, mas, né, é importante que nós conheçamos para que nós tenhamos as devidas precauções diante de uma situação e nós nos depararmos em outras situações posteriormente ao longo da nossa vida, tá bom? Pompeia e Herculano. No dia 24 de agosto de 1979, as cidades de Pompeia e de Herculano, na Itália, foram soterradas com lava e cinzas após a erupção do vulcão Vesúvio. Muitos dos habitantes dessa cidade foram soterrados pelo material expelido pelo vulcão. Estima-se que 16 mil pessoas foram vítimas da erupção do Vesúvio. Muitas das pessoas soterradas pelo material vulcânico foram petrificadas, ou seja, muitas pessoas que foram soterradas pelo vulcão acabaram se tornando pedra, entendeu? E conservadas ao longo do século na posição em que estavam no mesmo momento em que morreram. Aí, apesar dos efeitos negativos do vulcanismo, esse processo é essencial para a formação de crosta terrestre e é responsável pela formação dos solos muito férteis, ideais para o desenvolvimento da agricultura. Como nós temos aí o exemplo desse trator arando o solo, preparando para o plantio logo abaixo, tá bom? E além dos vulcões também, né, tem os terremotos, que a gente também vai dar uma estudada para responder a atividade. Aí na página 211. Forte terremoto sacode a capital do Panamá e gera alerta. A crosta terrestre e a parte superior do manto formam a litosfera. Essa porção de terra é formada por várias partes, chamadas placas tectônicas, que estão em constante movimento. O impacto entre as placas tectônicas pode provocar os terremotos, por exemplo, que são tremores que ocorrem na crosta terrestre. Então, o terremoto ele ocorre por causa do impacto entre as placas tectônicas, tá? Que aí causa o tremor de terra, que também é algo que não é muito comum na nossa região. Há algumas evidências de que já ocorreram, mas não é algo muito comum nem de frequência em nossa região, tá bom? Aí nós temos um mapa, tá? E está representando algumas placas tectônicas, e abaixo nós temos os terremotos podem ser de diferente intensidade, ou seja, tem terremoto que é mais intenso e tem terremoto que é menos intenso, tá bom? As pequenas vibrações são pouco percebidas na superfície terrestre, enquanto as grandes vibrações são percebidas como fortes abalos capazes de derrubar edifícios, árvores e causar graves acidentes. Certo? Após vocês lerem esse texto, vocês também vão fazer uma leitura desse texto aí da 212, é uma reportagem falando sobre Brasil e Irã, né, e ajuda a vítima de terremoto no Equador. É uma reportagem, vocês vão ler a reportagem e em seguida vão responder as atividades da página 213, certo? No caderno de vocês. Uma boa aula, bons estudos a todos. Dúvidas? Entre em contato no privado, deixe um comentário aqui abaixo. E também lembrando que a nossa orientadora vai entrar em contato com vocês. Bons estudos!